Talvez, de tanto ler comentários das pessoas na internet exaltando esse filme como se ele fosse a maior obra-prima já registrada no site da Netflix, eu tenha ido com muita expectativa, muita sede ao pote. E por isso acabei me decepcionando. Talvez a culpa tenha sido minha de ter criado expectativas. Oi, eu sou a Sara e hoje eu vim conversar com vocês sobre o novo filme da Netflix, Continência ao Amor. Eu entendo que esse filme traz dois atores que aparentemente pra galera mais jovem são dois atores que eles amam muito. Eu honestamente nunca vi nenhum dos dois em ação, mas eu sei que tem uma galera que é apaixonada pelos atores protagonistas, então eu já quero começar esse vídeo adiantando que eu tenho zero problema com o elenco escolhido, tá? O elenco do filme eu achei muito bom, no entanto, o roteiro ele não me agradou muito. Vou explicar certinho nesse vídeo o porquê. E até mesmo a química entre o casal ali deixou um pouquinho a desejar. Espero que até o final desse vídeo você entenda o meu ponto. Lembrando que tudo isso é apenas a minha exclusiva opinião. Não significa que ela é correta ou que ela é errada. É apenas a mensagem que o filme passou pra mim e porque eu esperava que fosse diferente ou que fosse algo muito melhor. Pra você que não conhece, Continência ao Amor trata da história de uma moça que ela não tem grana, tá fudida de dinheiro, deve morar no Brasil. Se bem que não, né? Porque aqui ela teria o SUS. Ela foi diagnosticada recentemente com diabetes tipo 1. O convênio dela não cobre o medicamento que ela precisa, o medicamento é absurdamente caro. E pra piorar, ela tem aluguel pra pagar. E ela tem ainda uma dívida médica enorme. Ou seja, ela está na famosa merda. Até que o amigo dela, o best friend dela, vai se alistar pra poder lutar pelo exército americano. Marinha, exército, sei lá. Ele vai botar a vida dele em risco por conta do país. E aí ela fala, e aí, melhor amigo, o que você acha da gente se casar, fingir um casamento que é contra a lei e você pode ser preso, pra eu ter dinheiro? Que aí facilita o meu lado, aí eu vou ficar aqui de boa e eu vou ter uma grana. E o amigo dela fala, sinto muito, minha querida, eu não posso que a minha namorada não vai entender. Aí ela fala, você voltou com a sua namorada, um negócio assim. E aí a gente chega no par romântico dela, que o par romântico dela é um cara também do exército, marinha, etc. Amigo do melhor amigo dela, os dois estão indo lutar juntos. E ele também tem os seus probleminhas, ele tem um ranço ali criado com o pai dele e ele tem um passado ali problemático porque ele é ex-usuário de drogas. Isso significa que ele deve uma grana para um traficante e o pai dele não pode nem sonhar com isso, porque a relação entre ele e o pai já não é das melhores. Ou melhor, já nem existe mais. Então ele quer ir lutar pelo país dele para provar pro pai dele que ele já melhorou como pessoa, ou seja, ele agora é responsável e aproveitar para ter um dinheiro para poder pagar ali o traficante. Só que o traficante tá aqui no cangote dele, tá cheirando o cangote dele falando, meu querido, se você não botar esse dinheiro aqui na minha mão, acabou pra tu, acabou pra tua família, entendeu? Que negócio da ameaça leve. E aí, quando ele vê a doida falando pro amigo dela, vamos se casar porque eu preciso de dinheiro, ele fala, vou me juntar com essa daí que eu não conheço e que conheço pouco, inclusive o pouco que a gente conhece, a gente teve um arranca-rabo aqui, e vou falar pra ela por que não, né? Vamos casar e depois a gente lida com as consequências. Pelo menos eu vou ter dinheiro pra pagar o traficante e ela vai ter dinheiro pra poder resolver os problemas médicos dela. Então, basicamente, o filme é um clichêzão de enemy to lovers, os dois não se bicam, ela é meio... Ai, esse negócio me irritou. Ela é feminista e tal, mas eu não sei porque eles precisam colocar uma personagem feminista que reaça absolutamente tudo. Não vou entrar no negócio do feminista, que isso daí é o que menos me incomodou. Vou explicar mais pra frente o que mais me incomodou. E aí, os dois no começo não se bica e de repente os dois estão topando fazer esse negócio aqui por questão de conveniência, né? Os dois precisam do dinheiro. Tem um momento até de uma cama só tem uma cama. Muito clichê, né? Muito eu. Esse não é o problema, eu amo clichê, vocês sabem disso. Quem me acompanha tem tempo já sabe que eu sou a pessoa do clichê. Eu adoro um clichê, desde que seja bem feito. Então a gente vai entrar agora no filme. Se você não quiser spoiler, tchau, vai lá assistir. 2 horas, gente. 2 horas de filme. É filme demais. É muito filme. Se você é novo aqui nesse canal, aproveita pra se inscrever, conhecer os outros vídeos por aqui. E vamos pro que interessa então. O filme, ele é meio que um musical, tá? Porque o que acontece? A nossa protagonista, ela é cantora. Ela tem uma banda e ela tá tentando sobreviver da arte dela. Só que tá ruim, né, a situação. E quando ela começa a se envolver com esse cara, ela meio que começa a ter muita inspiração. Ele vira o muso dela. E ela começa a criar letras, compor letras ali que fazem parte do relacionamento dos dois, do que ela vem sentindo, do conflito de sentimentos dela. E essas músicas acabam ajudando ela a crescer na carreira dela. Ela consegue ter oportunidades maravilhosas por conta das letras dessa música, enfim, por conta do que ela vem criando depois que o relacionamento entre ela e ele começa. O meu problema é que o filme tem 2 horas de duração e ele enrola pra um cacete, ele toca na superfície de tudo, mas ele não se aprofunda em nada. Eu me senti
senti desperdiçado. A gente começa com os dois num bar, tá? O amigo dele é completamente machista, misógino, faz uma piadinha de mau gosto, ele dá um sorrisinho que ele acha engraçadinho. Ridículo, babá. Mas tudo bem, ela fica pistola e ela fala, jamais vou me relacionar com gente dessa laia porque não sou louca, né? Minha mãe não me pariu tirando do lixo. Eu mereço coisa melhor. Só que aí, dá 2 segundos depois, os dois já estão falando de se casar. E aí a gente tem um problemão aqui, que é o famoso, se eu não acredito, eu não acredito que o personagem vai acreditar também. Porque é muito rápido esse começo do filme, em que os dois se odeiam e de repente eles vão se casar. Eu precisaria ver mais desenvolvimento nessa primeira parte. Eu precisaria acreditar que os amigos dele, que não sabem que o casamento entre eles é arrumado só para que eles possam fazer uma grana, porque só um amigo dele sabe disso, os outros não sabem. Então eu não consigo acreditar que os amigos dele realmente estão comprando essa ideia de casamento, porque foi muito rápido. O começo do filme, ele entra no bar, os dois discutem na frente de todo mundo vê que jamais vai acontecer alguma coisa entre eles. 1 segundo depois, os dois estão casando. Não faz sentido. Eu não acredito, o personagem não acredita, ninguém acredita. Por que eu tô me exaltando? Então, o primeiro erro do filme pra mim foi não me fazer acreditar que os dois iriam se casar. Depois que os dois se casam, ele imediatamente vai lutar lá pelo país e ela fica pra trás. Mas como eles precisam que o exército acredite que realmente o casamento dos dois é verídico, ela tem que fazer ligações esporádicas pra ele, ela precisa enviar cartas, ou seja, ela precisa manter uma comunicação saudável que uma esposa apaixonada manteria, né? E nesse período do filme, eu pensei assim, beleza, eles não tiveram tempo de sequer começar a sentir uma atração entre eles lá atrás, tudo bem que eles vão pra cama e tal, mas aí até aí você não precisa estar apaixonado pra isso. Eu falei, tudo bem, agora a gente vai usar esse momento do filme pra criar um vínculo, né? Uma relação entre eles, para que ela comece a se ficar confusa com relação aos sentimentos. Só que não tem isso. A gente tem umas 3 chamadas de vídeo, onde ela já imediatamente começa a compor uma música, não deu tempo dela começar a questionar os sentimentos que ela tem por ele. Mas ela já começa a escrever uma música falando volta pra casa. Eu senti ali uma oportunista. Aí ela foi lá, escreveu a música Come Back Home. Não senti emoção na música. Por quê? Porque eu não acredito que ela já estava sentindo por ele o suficiente pra escrever uma música com aquele tipo de sentimento, porque eu não vi esse sentimento em momento nenhum. Aí, naquele pedacinho ali, eu falei, não, ok, começou aqui um sentimentozinho, ela tá levemente preocupada com ele e tudo mais. Só que aí tem o famoso efeito liga-desliga no filme. Esse liga-desliga é quando não existe uma química ou não existe um trabalho de sentimento do ator e no personagem que faz com que exista uma crescente de sentimento com relação àquele personagem. Vou dar um exemplo. Sabe quando a gente vê lá em Orgulho e Preconceito que a gente tem sempre um arranca-rabo acontecendo entre a Elizabeth e o Darcy, mas aí de repente a gente chega no momento do filme que os dois estão discutindo, e aí quando você fala, os dois vão se beijar, aí eles não se beijam, você fica, puta que pariu! Ou Cartas para Julieta. A gente tem 2 personagens que não se gostam. Não é que eles não se gostam, mas eles vivem no meio de um arranca-rabo. E a gente consegue ir vendo no decorrer do filme quando é que o sentimento começou a despontar. A gente começa a ver que, apesar dos dois estarem brigando e apesar dos dois estarem que nem gato e rato, naquele momento da história os dois já se gostam para um cacete. Mas beleza, aqui não tem. Liga a chavinha. Ai, eu tô sentindo alguma coisa por ele. Só que aí 2 segundos depois acontece outra situação que eu desligo a chavinha, eu já não sinto mais nada. Ele sofre um acidente, ela atende o telefone, ela fica sabendo que ele sofreu um acidente. Eu vejo sentimento ali, preocupação, sentimento, etc, etc. Quando ela vai conversar com o pai, desligou a chavinha, já não tem mais sentimento, ela só vai realmente passar a informação pro pai de que ele está doente. Quando ela chega no hospital, a chave está no 0. A gente não tem ali momento nenhum, a gente não tem preocupação, a gente não tem nada, a gente tem só medo, porque ela sabe que ela não deveria ter contado pro pai dele que ele entrou pro exército, enfim, era pra ela ter resolvido com o irmão. Então ali eu só vejo medo, não tem um conflito de sentimento, eu só vejo ela preocupada porque ela vai levar um esporro dele, só isso. Aí o negócio que não encaixa na minha cabeça. Gente, eu entendo que ela tem que mostrar que ela não tá afim dele, etc, etc. Mas nessa altura do campeonato, quando ele tá machucado, ela já tava escrevendo músicas como se ela estivesse passando por uma confusão de sentimentos relacionados ao personagem. Ao cara que ela supostamente não deveria gostar, mas ela começou a gostar. E aí ela olha pra ele, o cara está na cama machucado e ela começa a discutir porque ela não quer que ele vá pra casa dela. O quê, meu anjo? Isso não é momento! Eu não preciso gostar dele
pra ter um bom senso de pensar, não, pô, ele fez a gentileza de fingir um casamento, é a cabeça dele que tá no negócio, eu vou ser pelo menos no mínimo educada de tentar manter essa farsa, até pelo menos ele se recuperar e depois a gente divorcia. Ela começa a discutir, não tem sentimento nenhum naquela cena. O filme continua muito ruim. A única cena que eu chorei foi a morte do irmão do amigo dela, não é nem irmão, a morte do amigo dela, porque o amigo dela tinha sentimento, aquele ator é muito bom. Beleza, aí os dois vão morar juntos. Aí de novo ligou a chavinha do sentimento, os dois vão pra cama lá e ele beija a testa dela. Eu pensei, porra, agora aqui o sentimento tem, né? O sentimento, chegou a hora do sentimento. Aí a gente chega no pior momento desse filme pra mim, que é quando ele vai lá ser julgado por ter mentido sobre o casamento dos dois. Quando ela chega lá, eu fico esperando o tempo inteiro sentir nela um sentimento além da culpa. E a única coisa que eu sinto é culpa. E não é nem culpa, é preocupação de ser pega junto com ele. Porque nem quando ele levanta e fala, eu fui o responsável, ela não tem nada a ver com isso, eu sinto como se ela quisesse dizer, não, eu estive com você nessa, você não está sozinho nessa. Entende? Porque mesmo que, não, mas é porque o filme tinha que mostrar que ela não se importa com ele, mas daqui 2 minutos, ele vai fazer ela voltar como se ela fosse a pessoa mais apaixonada por ele. E eu não tenho esse desenvolvimento bonitinho. Eu não consigo acreditar no fim, quando ela corre pra ficar com ele, que ela realmente ama ele. Porque até agora ela não me mostrou isso. Nesse momento do julgamento dele, quando ele se levanta, ela não precisa falar nada. O roteiro pode continuar o mesmo. Mas eu preciso sentir na personagem que ela está inquieta. Que primeiro ela está se sentindo arrependida de não ter ficado do lado dele. Que ela está se sentindo confusa com relação ao que ela sente por ele e principalmente que ela não concorda com ele levar toda a responsabilidade do que aconteceu sozinho, porque foi ela que fez a sugestão. Ele depois, ok, foi propor pra ela, mas ela quis desde o início. Então por que ela deixa ele assumir essa sozinha? Ela não precisa dizer, não, eu estive junto. Ela não precisa se prejudicar no processo, mas eu preciso sentir que pelo menos incomodou ela isso. E eu não sinto. Aí a gente vai pro fim. Ela descobre que ele vai preso, sei lá, aí ela recebe uma chamada, e aí de repente o sentimento dela muda. E ela sai correndo, ligou a chavinha de novo do sentimento. Gente, é ruim. É só isso mesmo. Eu sei que teve gente que gostou, teve muita gente que gostou, teve gente que chorou horrores. Eu sinto muito, eu não consegui sentir nada pelo filme. É minha opinião, não precisa também acatar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo. Beijinho e tchau!